recebendo aqui o vereador reeleito Daniel Sudano. Boa noite, Daniel Sudano. Boa noite, população itabiritense. Agradeço ao convite do pastor Anderson e do Sou Notícia e da Claudinha, para a gente conversar um pouquinho com vocês aqui, expor nossas ideias e apresentar também à população de Itabirito quem que é Daniel Sudano. Fala pra gente, Daniel, como você foi vereador reeleito agora, o primeiro mandato, quem é Daniel Sudano? Então vamos lá. Quem é Daniel Sudano? Que isso é muito importante, a população conhecer todos os vereadores, o perfil de cada um e as propostas de trabalho que eles vão estar seguindo nesses 4 anos de mandato. Eu vivo em Itabirito já há 20 anos, tenho 40 anos, sou filho do saudoso Edgar Franzen de Lima, o famoso Boca Preta, que já foi vereador em nossa cidade por 3 mandatos. Moro no condomínio Santa Clara, no final do bairro Cardoso, no bairro Cruz das Almas. Já sou professor já em nossa cidade há 15 anos, sou concursado pelo Estado e atuo nas redes pública e particular da nossa cidade. Sou casado com Camila, tenho 2 filhos, o Eduardo, de 5 anos, e a Clarice, de 2 anos. E é um currículo invejável, né? O Daniel, assim, ele já tem, como ele bem disse, ele é professor, né, de geografia da rede pública e privada. Então, você já conhece um pouco da realidade da educação pública, né, no município, ainda que seja do Estado, né, Daniel? Que você, como vereador, quais são os seus projetos? O que você pretende defender, a sua bandeira, as causas que você pretende apoiar ali dentro do Legislativo? Então, eu já sou formado em Geografia e Meio Ambiente, eu tenho bacharelado e licenciatura já há 15 anos. Já atuei pela Prefeitura na área de Meio Ambiente, conheço, né, muito da área de aterro sanitário, da parte de fiscalização também, mas eu vou buscar, né, principalmente, além das outras áreas, o foco no sistema educacional, com a jovem, né, liderança promissora jovem de nossa cidade. Temos também as áreas rurais, no qual não posso me esquecer nunca, principalmente Ribeirão do Eixo, Saboeiro, Teixeira, Cabral, porque, querendo ou não, minha vida política, através do meu pai, começou por lá. Então, eu praticamente em Ribeirão do Eixo, eu passei minha infância dos meus 10 até meus 17 anos na adolescência, naquela localidade, de onde meu pai, através do famoso Noé Braga também, um ex-vereador de nossa cidade, recebeu um convite para entrar no meio político. Aí, assim, passei a acompanhar meu pai nesse cenário político da nossa cidade. Então, a gente passa a envolver mais com as questões políticas e entender a verdadeira função da política e do político. Daniel, é até importante a gente falar do papel, né, da importância do vereador, porque algumas pessoas têm uma impressão de que o vereador ele seria órgão executivo, que pode realizar obras. O papel do legislador é legislar, propor projetos de leis e também votar os projetos de leis que são encaminhados pelo Poder Executivo, que no caso é o prefeito, e também fiscalizar. Mesmo você sendo da base de situação do governo Orlando, você também tem o seu papel de fiscalizador, né? Então, como que você pretende conciliar esse papel de fiscalizar e também de legislar dentro da Câmara? Essa pergunta é muito importante, Claudinha, porque algumas pessoas até perguntaram, não só para mim, também para outros candidatos eleitos. A eleição foi dia 15 de novembro. Muita gente achou que dia 16 os vereadores eleitos já estavam assumindo, já trabalhando. E muita gente ainda confunde, por isso que é importante essa possibilidade que o Sou Notícias está dando e também a Rádio Cidade, na qual fui hoje cedo, expor qual que é o papel do vereador. O vereador, muita gente acha que o vereador trabalha na prefeitura, mas o vereador exerce a função na Câmara, no Legislativo. Por isso que nós temos os 3 poderes, né, nas cidades. Nós temos o Judiciário, o Legislativo, que são os políticos, os vereadores que se enquadram, e o Executivo, que é o prefeito, que vai executar as obras na cidade. Então, a função primordial do vereador, as funções, é fiscalizar e elaborar os projetos de melhoria para a população, seja ela no meio urbano ou no meio rural também. Então, pessoal, você que está aí em casa assistindo mais uma edição do Terça com Lei, algumas pessoas ainda ficam na dúvida se o vereador pode fazer, inclusive algumas pessoas até gostam de pedir as coisas, né, Daniel? Arruma isso para mim. E vereador, a função de vereador é legislar e fiscalizar. Além disso, o vereador realmente é aquele vereador que quer cumprir com o papel que a Constituição garante, que a lei orgânica segura, ele fica impedido.
né? Até por questão de, não só legalmente, mas também questão de moralidade, né, Daniel? Porque você foi eleito vereador para cumprir o papel de vereador e você também está sujeito à Constituição e também à nossa lei orgânica do município. Agora, Daniel, você falou aí sobre a zona rural. Seu pai, assim, eu conheço o Daniel há muitos anos, fui amiga do pai dele, né, o saudoso Edgar Boca Preta, e seu pai foi uma liderança, uma aguerrida liderança que defendeu muito a população da zona rural. Hoje, a gente observa que o executivo ele tem um olhar mais atento às necessidades da zona rural e principalmente por conta do papel que o seu pai exerceu lá atrás, né? Então, a semente que ele plantou, alguns prefeitos já ampliaram o olhar e eu tenho certeza que com você na Câmara a atenção vai ser maior. Hoje, o que você acha, qual que é a maior necessidade da população que está na zona rural? Então, Claudinha, até estou me recordando aqui, foi bom você falar, a Claudinha a gente já conhece, eu acho que a gente está meio velho, né, Claudinha? Então, acho que já tem 20 anos que está aqui, 20 anos no mínimo, a Claudinha acompanhou muito a campanha do meu pai na época, só para vocês terem uma ideia, meu pai agora em janeiro vai fazer 8 anos que ele faleceu, então já Isso, ele em 96, né, eleição de 96. Um tempinho bom. E aí eu estou lembrando que eu lembro uma vez meu pai na Câmara, ele sempre defendia a zona rural, falava muito do Ribeirão do Eixo, porque a política dele começou por lá. E tinha gente que ficava falando assim, ô Boca Preta, mas você só fica falando desse Ribeirão do Eixo? Eu falei, eu vou falar e vou continuar falando. Porque ele gostava, o trabalho da vida dele quase todo foi por lá. Igual eu falei, minha infância foi por lá também. E Ribeirão do Eixo, gente, para quem não conhece, está inserido numa localidade com as principais mineradoras da nossa cidade. Então, os principais recursos econômicos do setor primário, que vem da nossa economia do minério, vem de Ribeirão do Eixo. Então, é a Vale que tem lá, nós temos as proximidades, a Safem, a Herculano, a mina da Serra da Moeda, temos a Flapa. Então, várias mineradoras estão inseridas naquela localidade. Então, não só o Ribeirão do Eixo, mas também outras localidades, outros distritos, eles, nessa campanha, eles conversaram com a gente o seguinte, a gente quer mais benfeitorias para a gente. O que eu pude observar é o seguinte, a população dos distritos, né, ela está se aumentando, e o que acontece? Dessas áreas mineradoras, tem sim um investimento nas áreas para a mineradora, mas não tem um investimento para os distritos. Então, tem a utilização de máquinas pesadas, veículos automotores, caminhões traçados, caminhões muito pesados, que acabam deteriorando as estradas vicinais do nosso município, além de pontes. Então, o que acontece? A população vai cobrar de quem? Vai cobrar da prefeitura, joga tudo para cima da prefeitura. Infelizmente, a prefeitura não dá conta de reformar, de manter todas as estradas vicinais, as estradas de terra, vamos dizer assim, devido ao constante tráfego de caminhões pesados. Então, eu vou buscar no meu mandato também essas parcerias público e privadas juntamente com essas mineradoras. Então, elas vão usar naquelas estradas, aquele acesso, então elas têm que dar uma manutenção. Um outro exemplo, mais uma vez falando de Ribeirão do Eixo, que o pessoal lá já tem anos já querendo trocar a ponte lá. A ponte é a mesma ponte, desde a época que eu era moleque lá, eu pescava na ponte. Então, a prefeitura vai lá todo ano, troca algumas tábuas, mas o trânsito, o excesso de veículos pesados, vai detonando, né, o material, que é a madeira. Então, a gente tem que buscar também com essas empresas que utilizam nessas estradas, pontes, recursos também para recuperar. Não ficar a cargo também somente da prefeitura, porque fica muito difícil, né, a manutenção, o custo. Nós já até discutimos sobre isso, Daniel, alguns meses atrás, sobre o papel das mineradoras, principalmente na zona rural. Porque é bom que o Daniel ele já trabalhou na Secretaria do Meio Ambiente, ele conhece da área ambiental, então é uma pessoa, assim, um vereador que eu acredito que ele vai ter conhecimento de causa nessa questão ambiental e também ele conhece a realidade desses distritos. E o que muitos moradores relataram é justamente isso, porque a cidade ganha com a mineração. Nós não vamos aqui ter a hipocrisia de falar assim, que a mineração não é importante para Itabirito, porque é importante sim. É com os impostos das mineradoras que a gente consegue melhorias. A gente está vendo aí asfalto novo na cidade inteira, escola, creche. Então, assim, a saúde pública nossa é muito boa. Então, tudo isso é o quê? São os impostos dos serviços, do comércio e também da mineração. Só que esse imposto da mineradora, para quem está ali muito próximo
da área mineradora é um imposto muito pesado para aquele morador, porque ele traz um impacto, principalmente para o morador que está muito perto, de trânsito pesado de veículos, de perturbação do sossego, de barulho, de poeira. E acaba que, para aquele morador lá do distrito, se o município não tiver esse olhar diferenciado para investir uma parte desses recursos de volta ali, e a própria mineradora também conscientizar dos danos que ela está causando e poder minimizar esses impactos, o morador da zona rural, ele só fica com o ônus, né? Ele só fica com esse transtorno e ele pouco vai usufruir do bônus. Com certeza, fazendo até um adendo nessas questões, eu comentei muito de ponte, estradas, mas também tem a ver também projetos de contrapartida também para os postos de saúde e também escolas, porque acaba que os distritos eles ficam também um pouco aquém, né, para essas benfeitorias. Então é buscar mesmo, é sentar com as empresas, a própria comunidade já até me passou uma listinha, como para outros vereadores também, das demandas da cidade, do que eles estão necessitando. E a gente pega essa lista, são coisas básicas, eles não querem muita coisa não. Eles querem ter o básico nas suas localidades para manterem a sua água bem cuidada, a sua estrada bem cuidada, né? A sua escola com condições adequadas de uso, posto de saúde a mesma coisa. Então a gente vai procurar isso, vai fazer sentar, né? O Orlando é muito importante nisso, porque ele já está aí 40 anos lá, já mexendo com a área de mineradora. Ele é uma pessoa que tem muito acesso fácil, ele sabe com quem conversar e onde buscar. Então nós vamos apertar ele lá. Né, Orlando? Os distritos aí vão sentar com essa turma aí, porque eles estão cobrando, eles têm razão sim. É importante mesmo levar essa demanda da população para o executivo e, como bem disse o Daniel, inclusive eu fui candidata também nas eleições, fiquei de primeira suplente e em alguns distritos que eu fui, realmente, Daniel, às vezes a população do distrito ela não quer algo grande, assim, ela quer o mínimo, o básico, aquilo que deve ser oferecido, educação, saúde e transporte público. Uma reclamação também grande, Daniel, aqui até, não sei se você ouviu dos moradores lá do Ribeirão do Eixo, que eu não tive a oportunidade de ir lá nessa campanha, mas de algumas outras localidades, é a questão do transporte público. Quando foi feita a concessão do transporte público aqui em Itabirito, não foi contemplada a zona rural. Então, tem distritos aí que o transporte público é atendido uma vez por semana. Tem lugares, por exemplo, lá na Jaguara, que nem está sendo atendido, então os moradores têm que caminhar em torno de 15 quilômetros para conseguir um ônibus, que aí seria no Acuruí, para vir para Itabirito. E a gente sabe que é nessa próxima legislatura, nesse próximo mandato, que vai ter a renovação ou uma nova licitação para concessão do transporte público. Então, é importante que os nossos 13 vereadores estejam atentos a essa situação e possam fiscalizar e propor. Então, Daniel, não sei se é da sua pauta também, mas você, como vereador reeleito, que é o fiscal do povo dentro da Câmara, como que vai ser a sua atuação quando tiver a renovação ou a licitação do serviço de transporte público dentro de Itabirito? Isso também é um dado também importante. Eu até me lembrei que hoje eu estive na Rádio Cidade hoje mais cedo. Na hora da entrevista, chegou uma mensagem da dona Oliveira, se não me engano, do Macedo, do Teixeiras. Ela estava reclamando justamente isso, Claudinho, que não tem, o transporte da área rural não tem. E eles não estão querendo, pelo que ela me falou, transporte todo dia, todo horário, não. É pelo menos 2 vezes por semana. Então, certamente, o prefeito Orlando com a sua equipe está, né, ano que vem, como você disse, vai ter uma nova abertura, né, para um processo licitatório da empresa, prestadora de serviço do transporte urbano, para englobar também o transporte rural. Porque a gente que percorre, conhece boa parte da área rural, muita gente não tem como, não tem um carro, não tem uma moto. Às vezes tem que pagar do próprio bolso um transporte que fica muito caro. Às vezes as pessoas perdem consultas porque você vai pagar um transporte para vir em Itabirito e voltar, o custo fica muito alto, tem que fazer um lanche, tem que fazer alguma coisa. Então a pessoa acaba desistindo de fazer a consulta e sofrendo, né, infelizmente, piores consequências, dependendo da gravidade da doença que aquela pessoa está passando.
O Daniel até disse um ponto aí sobre a questão que o morador ele não quer um transporte público todos os dias. E realmente, Daniel, a maioria fala assim, o transporte público aqui era segunda e sexta. Então, geralmente, 2 dias na semana atende essa população. Mas tem que ter, porque a gente tem que pensar assim, a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Imagina se fosse você que está aí assistindo em casa, você que morasse num distrito mais afastado, e não tivesse transporte público. E a questão do transporte público, Daniel, não é só a zona rural que fica com um serviço assim ruim. Aqui dentro da cidade também tem muita reclamação. Eu não sei se você, agora que você sempre foi muito atuante, né, de ouvir a população e tudo, mas agora como vereador eleito, eu acredito que a demanda é até maior, né? Sim. Então as pessoas já estão até te reportando já como vereador e já levando essas demandas. O transporte público está muito ruim. Inclusive, assim, a gente observa que a vida está tentando voltar ao normal, o normal com pandemia, né? Mas as pessoas têm que trabalhar, têm que sair para fazer compras, e o transporte público só está rodando de 2 em 2 horas. Então, muitas pessoas pensam, falam assim, nossa, é um absurdo, às vezes eu prefiro ir a pé, porque eu fico muito tempo esperando no ponto de ônibus, e quando tem transporte... Quando passa a linha, muitas das vezes a população reclama, ônibus velho que quebra, a passagem cara. Então, o serviço de transporte público, ele tem que ser olhado com um olhar mais atento. E nessa licitação que vai ter, ou renovação, a gente não sabe se a empresa concessionária do transporte público, se a prefeitura vai renovar com ela, ou vai fazer um novo processo licitatório, mas tem que ficar atento a essa demanda, porque quando a gente vai conceder um serviço público à população, o que a gente espera? O melhor serviço com o menor preço. E aqui em Itabirito está com um serviço ruim, insatisfatório, que não está atendendo a população, com um preço alto, porque os trajetos aqui são curtos. Você concorda comigo? Você tem ouvido reclamação também da população ou não? Isso, a questão do transporte e, né, da mobilidade urbana em Itabirito é uma questão que nós, vereadores, vamos ter que acompanhar bastante e vamos ter que trabalhar muito. E, então tem que saber também os moldes, como vai ser feito esse novo processo licitatório, esse contrato, o que vai ser exigido, para depois não, né, esses moldes e o que tiver nesse contrato, depois vai ficar quem não vai ter como cobrar da empresa que ganhar, se não vai estar registrado no contrato. Então, por isso que é um dos pilares, né, da fiscalização do vereador quanto ao processo licitatório, para acompanhar os itens, os tópicos, tudo que for discriminado em cada tipo de contrato, não só no transporte público, né, mas nos demais processos licitatórios que a prefeitura tende a realizar. Porque depois de contrato assinado pronto, se não tiver constado no contrato, não adianta cobrar. Né? Foi assinado, foi acordado e fica... Quem vai sofrer depois somos nós, né, também a população. É importante, Daniel, ressaltar dessa participação, na verdade, é uma participação preventiva, né, Daniel? Antes mesmo de começar a contar prazo de inscrição, de abertura de envelopes, observar na hora de publicar o edital quais são os requisitos que estão ali no edital. Porque se o vereador verificar que não está contemplando, por exemplo, a zona rural, o próprio vereador pode impugnar o edital, o próprio vereador pode acionar o Ministério Público, o próprio vereador pode solicitar à prefeitura para que inclua essa área, porque a gente observa que a cidade cresceu muito e com isso vão surgindo novos problemas. E não é justo a população que precisa do transporte público pagar por um serviço ineficiente, né, Daniel? Sim, com certeza. Então é aquilo que eu falei, abrir o processo licitatório, vamos rever os contratos, como que está sendo feito, elaborado, o que vai ser os pré-requisitos, que é o mais importante, para a gente saber cobrar depois, né, essa finalidade, essa função que tal empresa vai exercer em nosso município. Daniel, a sua linha de atuação na Câmara vai ser essa, um vereador bem atuante? É o que a população deseja, viu, Claudinha? Porque a gente entra na política querendo fazer benfeitorias para o povo, querer trabalhar. Inclusive, até nessas caminhadas que a gente fez pela cidade, a gente escuta muita crítica. E isso eu levo muito em consideração. Eu até me recordo, e eu gostava dessas pessoas que criticavam, às vezes até brigavam com a gente na rua. Eu parava um pouquinho, deixava a pessoa se acalmar, e eu ia em direção a ela, até ela acalmar. Porque é interessante você saber por que ela está tão revoltada. Ela não está revoltada com a gente, ela está revoltada com a política. Aí você começa a entender a situação que aquela pessoa passou. Às vezes, muitas me contavam que ela foi procurar a única vez que ela foi procurar um vereador
ou alguém da política, ou seja, alguém da prefeitura, a pessoa não quis nem receber ela. Então, eu principalmente, eu vou pelo menos receber a pessoa, eu vou escutar, eu vou tentar entender o problema dela para me tentar resolver. Tanto é que eu não fiz promessa nenhuma nessa campanha. Então, isso, né, a gente fica até mais aliviado. Porque você fazer uma campanha prometendo tudo aquilo, como que você vai ganhar, como que você vai fazer depois. Eu escutei muita coisa também dos músicos da nossa cidade. A turma aí que tem uma galera boa, bacana demais, que toca na nossa cidade, que canta, mas que está faltando oportunidade para ela aqui na cidade. Então, isso é uma coisa também que a gente vai bater uma tecla bem mais apertada. Porque a gente tem que fortalecer o que é da gente aqui. Tá? Então, a gente vai seguir essa linha aí. Eu quero valorizar as pessoas de Itabirito, os itabiritenses, porque eles que votam aqui, eles que pagam os impostos aqui, eles que trabalham aqui. Né? Como você disse, a mineradora é muito importante mesmo na cidade. 80%, 90% da renda de Itabirito hoje é graças à mineradora, esse setor primário. Mas a gente tem que pensar no futuro também, o setor secundário, metalurgia, siderúrgica, o setor terciário, né? A prestação de serviço, comércio. Temos também o setor quaternário, quinário. Tem muitos jovens aí que trabalham muito com design, jogos esportivos até. Então, valorizar essa moçada jovem, que eu não posso esquecer. Né? Eu fui eleito praticamente mais da metade dos meus votos por essa moçada, os meus alunos, ex-alunos, o professorado também, que eu vou lutar bastante, né? Por busca de melhorias. Então, minha linha vai ser essa, eu não posso fugir desse meu padrão, não. Isso aí que vamos dizer assim, foi essa que eu falei que eu não prometi nada, mas eu prometi exercer minha função de vereador nesses moldes aí. Se eu estiver fazendo coisa fora disso, não vai ser o Daniel Sudano, não, filho do Boca Preta, não. Ouvindo o Daniel, assim, eu estou me recordando exatamente do Edgar Boca Preta, né? Então, assim, é o jeitão dele. Não prometi nada. Na verdade, o que eu entendi que você quis dizer. Você disse que não prometeu nada pessoal. Você se comprometeu a trabalhar para a população e a lutar, principalmente pelos menos assistidos, né, Daniel? Com certeza. E eu visitei muitas áreas, né, bem isoladas. Muita gente acha que Itabirito não tem gente passando fome, necessidade, falta luz, falta água. Tem sim. Tem cada cantinho aí que é complicado você até pedir voto. Eu entrei para conversar com o pessoal e não pedi voto, não. Eu agradeci e virei as costas, dá até um nó na garganta, porque como que você vai pedir voto para uma comunidade, uma pessoa, uma população que não tem o básico, que é uma água encanada, uma água tratada, uma luz? Sinceramente, eu me senti envergonhado de pedir voto. Não pedi, não. Eu agradeci, falei que, né, se eu conseguisse, a gente voltaria lá posteriormente para buscar junto, né, com o Poder Legislativo e Executivo, tentar alguma melhoria de alguma forma para essas pessoas que são as mais necessitadas. Porque ficar sem água, sem luz, né, aí você já pensa, praticamente comida, praticamente é muito básico do básico. Então, a política também faz a gente enxergar muito os opostos. Né? Então, é isso, aí eu vou seguir, eu vou manter minha linha de trabalho, vai ser nesse sentido, sim. Assistir quem mais necessita. Porque, na verdade, são os mais necessitados de uma política de uma melhor legislação para atender essa população. E recursos nós temos, sim. Como eu já disse, nós temos aí várias mineradoras, das regiões aqui da região do quadrilátero ferrífero, podemos inserir Itabirito dentre as principais em quantitativo de recursos financeiros. Só que esses recursos também têm que chegar a essas comunidades, a essa população menos assistida. Como que vai fazer isso? É sentar, conversar e buscar esses projetos entre o poder executivo, o projeto privado e político. Daniel, você falou aí uma questão que é até muito importante, a questão dos músicos. A gente sabe que com a pandemia, foi um dos setores, eventos, músicos, entretenimento, foi um dos mais atingidos, né? E a gente sabe que nem imagina quando que voltaria à normalidade. Estamos vivenciando um momento muito atípico, né? Porque nós saímos de o primeiro período da pandemia e agora se fala numa segunda onda. É um desafio para a administração pública, né, Daniel? Porque a gente não sabe, esse novo assusta. E a gente não sabe exatamente como que seria essa segunda onda no Brasil, quais os impactos que traria. E também tem a população menos assistida, porque muitas pessoas nessa primeira onda
receberam auxílio emergencial do governo federal, mas muitas pessoas, inclusive eu conheço muitas pessoas que não receberam e que realmente precisaria. E quem trabalha aí, e principalmente para quem trabalha, tem uma agenda cheia e muitos compromissos de trabalho, de uma hora para outra se viu assim em casa, e aí também entra a questão até da saúde mental. O que você vê desses desafios da administração pública nessa incerteza desse próximo ano? Olha, pessoal, essa é uma incerteza não só em Itabirito, mas é um cenário que, infelizmente, nós estamos aí para uma quase segunda onda desse corona, né, do Covid-19. E no caso de Itabirito, né, vamos falar da nossa cidade, o Orlando Caldeiro, como prefeito, ele tem atuado de uma forma até muito firme nessas questões, mesmo porque ele pegou, né, uma eleição extemporânea no passado. Depois, logo em sequência, veio novamente o problema de barragem. Aí veio o coronavírus, né, logo em março. Então, foram parando vários estabelecimentos comerciais. Eu, como professor também, estou dando aula online. É uma dificuldade, foi no início para todo mundo, para mim e para os alunos, mas a gente vai se adaptando e a gente vai seguindo o caminho. No caso da prefeitura, que é o poder executivo, que é o principal, vamos dizer assim, teve o problema também de várias pessoas, né, pela idade e também por problemas respiratórios que até hoje estão afastadas. Então é muito complicado a situação que a nossa cidade vivenciou. Então, às vezes, julgar a culpa tudo para o prefeito não é a veracidade dos fatos. A gente tem que entender o processo desde o início. Então, muitas pessoas, pela própria lei, elas tiveram que ficar afastadas, né, por idade e também por problemas respiratórios. E agora, o que acontece? Agora, desde o final do ano, que os comerciantes já estão tendo tipo um fôlego, época natalina, vem os presentes, véspera de final de ano, né, dá um fôlego para os comerciantes que passaram muito aperto, né, muitos praticamente até fecharam as portas, ficaram no limite extremo. Se chegar uma nova onda mais forte, se a população não cooperar, não vai ser prefeito, governador, presidente que vai controlar isso, não. Então, depende muito da ação das pessoas a respeito desse sistema, né, dessa epidemia que a gente vem vivenciando aí já há 10 meses praticamente. Eu acho que nessa questão agora, Daniel, principalmente a questão do comércio do final do ano, do funcionamento do comércio, eu acho que a responsabilidade individual ela é muito importante no resultado final. Porque se cada um se conscientizar, por exemplo, aí eu preciso, porque eu acho que fechar tudo também nessa situação, eu acho que seria um prejuízo imensurável. Mas se cada um tiver uma responsabilidade individual e também os empresários também tiverem a consciência, porque infelizmente a gente tem observado que muitos estabelecimentos já não mais estão disponibilizando álcool em gel, já não estão mais observando o distanciamento dentro do seu estabelecimento. Mas se a pessoa, por exemplo, a loja não precisa fechar, mas se as pessoas observarem a capacidade máxima, a lotação que pode, quantas pessoas poderiam entrar naquele estabelecimento, uso de máscaras, álcool gel, e a pessoa sair realmente para comprar aquilo que é necessário. Porque às vezes a pessoa nem está precisando de nada, mas ela quer sair porque ela quer ir para uma loja só para sair de casa. Então, assim, deixa para ir numa loja, no estabelecimento, realmente quem estiver precisando de comprar, eu preciso comprar um presente, eu vou lá e compro presente. Fico o tempo suficiente naquele estabelecimento e vou embora. Não precisa de ficar muito tempo, né? Porque imagina se tiver que fechar o comércio no final do ano, é muito ruim para todo mundo. Agora, ao mesmo tempo que a gente fala da loja, por exemplo, o supermercado não fechou. E muitas pessoas não observam o distanciamento. A gente observa que, às vezes, alguns estão mantendo o distanciamento, outros ficam coladas. Tem gente que quer entrar dentro do estabelecimento sem máscara. Aí fica difícil. E inclusive, festas, né? Porque eu acho que agora nós vivenciamos essa pandemia e um momento de reflexão. Então, no final do ano, vão reunir as famílias, mas evita um pouco. Vamos tentar proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, os idosos, as pessoas que têm dificuldade de problemas respiratórios. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com o próximo, né, Daniel? Porque se as pessoas tiverem o mínimo de cuidado com o outro, eu acho que a gente consegue viver numa sociedade mais harmoniosa, né? Isso. Até para completar, Claudinha, inclusive, acho que foi ontem, eu estava assistindo uma reportagem. Alguns países da Europa, eles estão estendendo o horário do comércio até 24 horas. Não sei se tem a viabilidade de fazer isso, quem sabe.
prefeito conversa, chama os comerciantes, a Câmara, o CDL, conversa, tem essa possibilidade, até mesmo porque nós vivemos numa área mineradora, então tem gente que trabalha 3 turnos, é manhã, tarde, noite e madrugada, então é fluxo de pessoas nessas cidades mineradoras, é o dia, a noite e a madrugada. Quem sabe poderia ser uma opção até para esse mês de dezembro. Então, né, os comerciantes têm que ver essa possibilidade também e essa viabilidade, se for possível. Quem sabe, né, eles continuariam com a venda, né, tem que rever também a questão de custo, né, tudo isso implica um custo, mas quem sabe poderia ser uma saída, pelo menos para esse período agora natalino, para evitar as maiores aglomerações, que é comum, não só em Itabirita, no país todo e no mundo todo, né? Então, a gente tem que pensar também nas opções que a gente pode oferecer para os comerciantes e também para os consumidores. Essa ideia sua, Daniel, é muito interessante, do comércio funcionar 24 horas. Aí as pessoas pensam assim, nossa, mas coitado de quem trabalha na loja. Não é que a pessoa vai ficar 24 horas na loja, não, gente. Aí teria turnos, né? Então, assim, a equipe seria dividida em turnos e aí evitaria aglomerações. Então, as pessoas teriam um horário maior, né, para poder ir. E agora, quem for também, não precisa ir a família toda para comprar. De repente, uma pessoa ficaria responsável em fazer as compras. Ela em casa, por exemplo, minha mãe é idosa, ela não gosta muito de ficar dentro de casa, mas acaba que nós fazemos as compras, principalmente eu, ou quando eu não posso, meu irmão, e ela fica mais em casa. Então, assim, a gente precisa de consumir, né? Eu acho que é muita hipocrisia falar assim, não tem que sair, tem que ficar em casa. Em determinados momentos você vai precisar sair, você vai precisar comprar um alimento, às vezes você precisa comprar algum gênero que você está precisando, mas às vezes não precisa sair todo mundo, não precisa sair a família inteira. Sim. E às vezes a gente observa, às vezes 4, 5 pessoas na mesma casa no supermercado. E infelizmente também, Daniel, é aí que vem a outra questão também da saúde mental, né? Porque com essa pandemia aí, as pessoas dentro de casa ficaram meio estressadas. E aí a gente observa os parques, o parque ecológico ainda está fechado. Isso. Né? Ô, Claudinho, isso aí é um dado muito preocupante, que eu estava até me lembrando na questão, quando teve o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho, as famílias que moravam em vilarejos, elas foram de uma hora para outra obrigadas a morar em apartamentos ou casas. Então, a pessoa que tem uma vida, né, quando você muda o seu hábito, o seu costume, você tem um impacto muito psicológico. E essa questão da pandemia pelo período, tanto é que a quantidade de medicamentos antidepressivos, calmantes, a demanda, o volume de produção e de compra, né, é em excesso agora nas drogarias e farmácias. Então, o sistema de saúde também está ficando sobrecarregado, não só pelas pessoas do coronavírus, né, os assintomáticos também, mas pelas pessoas depressivas, o excesso de medicamentos errados. Muita gente, infelizmente, né, tá tomando tudo quanto é medicamento, sem controle, e acaba gerando um outro problema de falta de leitos, né, de UTIs, CTIs, e os números de acamados vai só aumentando, não só pela pandemia, mas pelo uso excessivo de medicamentos. Isso, a pandemia está fazendo e está causando um impacto muito grande, né, na nossa população, no Brasil em geral. E a gente observa que o brasileiro tem um hábito, né, Daniel, de se automedicar, né? Então, inclusive automedicar em excesso, né? Porque o brasileiro gosta de tomar muito medicamento e alguns medicamentos, assim, é muito fácil de adquirir. Então, acaba que é preocupante essa situação que o Daniel falou. Agora, nós observamos naquele período mais crítico que teve o fechamento do comércio, Daniel, nós observamos também que teve o fechamento de igrejas. E aqui eu não estou falando só de igreja evangélica, igreja católica, todos os tipos de igreja, de templos, né, de religiões. Acaba que a igreja, a pessoa ir na igreja, de certa forma, é também um antidepressivo, né, Daniel? Porque se a pessoa não pode louvar, não pode expressar a fé dela, embora que a igreja somos todos nós, mas também acaba contribuindo para essa falta de saúde mental. Qual que é a sua opinião numa eventual segunda onda? Você é favorável a manter as igrejas abertas, Daniel? Eu acho que não só as igrejas, mas também o comércio. Tudo vai depender da ação da população. Não adianta criar decreto, criar lei, se a população não seguir, não usar máscara, não tiver um álcool em gel. Então, para mim, se a população seguir as recomendações do Ministério da Saúde, tudo pode ficar aberto, tudo pode funcionar. Mas só que nós sabemos, muitas áreas elas não conseguem seguir
vamos dizer assim, os padrões, seguir as leis, que é o mais difícil. Então, infelizmente, igual em BH, né? Aí começa o Calil lá, o pessoal fala, mas o Calil é doido, ele é revoltado, ele é todo daquele jeito. Mas ele vai seguindo até uma linha, ele vai expondo os problemas, vai expondo. Chega uma hora que isso em qualquer cidade, não tem como a prefeitura mais lidar com isso. Acaba tendo que fechar, ter que multar, ter que embargar. Então, para mim, né, cabe à população. Se a população seguir as normas, tudo pode funcionar. Igual a Claudinha disse, agora nas vésperas de Natal. Eu tenho 2 meninos pequenos em casa. A gente chega em casa de vez em quando, papai, você trouxe uma surpresa, uma lembrança? Aí eu vou levar eles para fazer compra, vou levar todo mundo, eu vou levar a família toda. Porque isso é uma cultura nossa também, isso é uma cultura do brasileiro. Sai todo mundo com os filhos e a família. Era uma coisa até divertida. Mas, infelizmente, não dá para fazer agora. Faz a listinha, vai e faz a compra. Isso é uma coisa temporária. Né? É uma coisa que é intermitente. Ela pode ser, não é intermitente não, é uma coisa perene. Então, a gente tem que seguir esses modelos assim para o nosso próprio bem. Então, a minha opinião é o seguinte, pode funcionar tudo, desde que a população siga corretamente, né, o que o Ministério da Saúde está exigindo. Olha, pessoal, estamos aqui entrevistando Daniel Sudano. Daniel Sudano foi eleito vereador. Daniel, ele é filho do saudoso Edgar Boca Preta, que foi vereador e por alguns mandatos aqui em Itabirito. Então, assim, é uma pessoa capacitada, competente, acessível. Eu acredito, Daniel, que você vai contribuir muito, né, dentro da Câmara. Primeiro porque ele já nasceu no meio político, né, que o pai dele sempre foi muito político, a sua família também, né, tem raízes políticas. Então, assim, e ele é um cara capacitado e acessível. Inclusive, as pessoas já estão trazendo algumas demandas. Lembrando, gente, mais uma vez, que a função de vereador é a função de legislar e fiscalizar. É levar ao prefeito, propor projetos de leis, ideias, melhorias, indicações que o prefeito possa fazer. O Daniel e os outros 12 vereadores, eles não vão conseguir executar a obra, porque isso compete ao prefeito. Mas é bom a gente ter pessoas capacitadas e com esse olhar do social, eu vi que o Daniel ficou até muito emocionado aqui quando a gente falou da questão do menos assistido, porque realmente, às vezes, falta um pouco assim de acessibilidade. Muitas das pessoas reclamam, Daniel, do político que ganha as eleições e some durante 4 anos. E só vai aparecer de novo, só volta naquela localidade na época de eleição. Então, as pessoas pensam assim, o político só aparece em determinados bairros, determinadas regiões, só de 4 em 4 anos. Com você vai ser diferente, né? Você vai ser um vereador que vai estar presente no seu gabinete e também vai voltar nessas comunidades, principalmente as menos assistidas, e vai conhecer a realidade deles. Eu falo com minha esposa, Claudinha, que pelo menos eu vou tentar, entendeu? Tentar, a gente vai tentar. Então, aí a pessoa, pelo menos, já tem uma esperança, porque a gente escuta que, aliás, muita gente nunca foi escutada. Ela sempre vai repassando o problema para outra. Então, pelo menos, eu vou tentar escutar e tentar ajudar de alguma forma. E aproveitando também, até você falou da sua mãe, eu falei um pouquinho da minha família. Nessa época de pandemia também, eu vou parabenizar as mulheres aqui. Porque, né, eu sou casado, minha mulher trabalha em casa, ela faz personalizados. Então, ela cuida da casa, ela trabalha, cuida dos filhos. Então, a mulher está de parabéns, não só agora, mas nessa época de pandemia também, a mulherada está dando show aí. Porque para manter uma casa, os filhos em casa, quem tem filho um piquitito em casa, né, compra lá um lápis de cor, uma canetinha, que as paredes devem estar tudo rabiscadas, mas faz parte da família e nessa época que a gente está vivenciando. Então vai o meu muito obrigado aqui, o parabéns às nossas mulheres da nossa cidade, principalmente aqui. Tá? As mulheres são guerreiras. Vou mandar um abraço para todas as mulheres que acompanham aqui o Sua Notícia, e principalmente para a Camila, que é a esposa do Daniel, para a Cristina, que é a mãe do Daniel, que eu também conheço. A mãe é um amor de pessoa, né, Daniel? Frequenta a casa do Daniel, da família dele, a Érica, sua irmã. Então, assim, são pessoas amáveis, são mulheres guerreiras. O bom é que o Daniel está cercado de mulheres assim, guerreiras, mulheres de fibra, e que por isso que ele tem como uma referência muito positiva. Agora, Daniel, falando em mulher, a gente observa que aqui em Itabirito, isso eu já até comentei com o prefeito Orlando aqui também, em outras oportunidades, a gente observa que aqui em Itabirito a gente tem uma falta de oportunidade para as mulheres. Há muitas mulheres que reclamam da falta de espaço no mercado de trabalho. As mulheres, ao passo que elas estudam muito, eu vejo que as mulheres estudam e se qualificam até mais do que os homens,
mas na hora de ter oportunidade de trabalho ainda é difícil, porque a gente observa que a maior parte das vagas que são disponibilizadas são para os homens. Você tem alguma ideia, algum projeto de valorização, de uma política de valorização para as mulheres aqui em Itabirito? Isso é com certeza, Claudinha, porque, como você disse, se a gente for pegar o nível intelectual de anos de estudos das mulheres no Brasil, elas têm em torno de uma média de 5 a 6 anos a mais do que os homens. Então, a gente tem que sim buscar essa valorização das mulheres no mercado de trabalho e também na política. Muitas lives, uns vídeos que eu gravei, eu sempre enfoquei a questão da mulher, que nós tínhamos candidatos e candidatas, né, bons e ótimos na nossa cidade. Então, é importante também a mulher participar mais desse cenário político, né, envolver mais com as questões sociais. Então, vamos sim encontrar maneiras para inserir mais a mulher no mercado de trabalho e valorizar cada vez mais. É nesse sentido. Eu acho que é importante essa valorização, porque às vezes, muitas das vezes, a cota nem sempre funciona, né, Daniel? A gente observa nas eleições, tem cota para candidatar, mas não tem cota de cadeira. Então, acaba que às vezes a mulher fica um pouco coadjuvante. E é importante, sim, então eu acredito que as pessoas acreditarem em você, Daniel, um voto de que você possa representá-las. Inclusive, a gente observa que teve uma renovação grande na Câmara, né? Então, assim, de 13 vereadores, 8 vereadores são novados. O Daniel, ele foi agora eleito, agora vai ser o primeiro mandato dele como vereador. Eu espero que o primeiro de muitos, porque eu já conheço o Daniel e a família dele. Eu acredito que ele vai surpreender muito positivamente. E é essa renovação que as pessoas esperam, né, Daniel, de um político mais acessível, de um político preparado, mais acessível, que possa ouvir a população e que possa levar essa demanda para o prefeito, né? Sim, Claudinho, justamente. Então, a população ela quis a renovação não de pessoas, a população está esperando uma renovação de projetos, de políticas sociais que atendam às suas demandas, porque ficar todo ano trocar pessoas e os projetos não caminharem, não tiver um desenvolvimento de emendas, projetos, essas políticas público-privadas, não tiver essa melhoria, vai ficar toda a eleição trocando, e acaba o quê? Fica num desgosto da população. Então, inclusive, isso eu até falei em uma das nossas reuniões até com o Orlando, o pastor estava, né, presente nessa, que a gente precisa resgatar junto com os novos vereadores e os que ficaram também, a valorização do político, porque senão a gente vai ficar sempre tomando martelada. Então, é expor a valorização da política para a população. E como que a gente faz isso? Fazendo os projetos. A população vai perceber melhoria. Se não estiver percebendo melhoria, a população ela vai sentir isso. Aí a gente vai acabar tomando a cacetada mesmo, né? Então, a ideia é essa, é buscar mostrar para a população qual que é a função do vereador, mas como que a gente mostra a função? Fazendo os projetos, fiscalizando, né? Expondo o que está acontecendo, né, no legislativo e no executivo. Tornar mais transparente. Muitas coisas que eu escutei também, principalmente em áreas rurais, a população nem sabia quem eram todos os vereadores. Muitos vereadores nem usavam a tribuna, não falavam nada, não sabiam nem o que estava acontecendo. Aí, né, e a população, o que a população vai pensar da política nesse sentido? Então, uma das coisas, né, que eu disse, que eu quero trabalhar nesse sentido para mostrar as reuniões da Câmara, aproximar a Câmara da população. O que é a Câmara? Como que funciona a Câmara? Para que serve a Câmara? Para que serve um vereador? O que ele está fazendo lá? O que ele fez? O que ele vai fazer? Então, é nesse sentido, é aproximar as pessoas da Câmara. Mas, para aproximar, você tem que trazer uma benfeitoria, para desmistificar essa ideia da política, não só, né, em boa parte do Brasil, ser uma coisa ruim. A política é uma coisa boa, sendo feita de uma forma legal. Então, é nesses moldes também. É muito bacana ouvir o que o Daniel falou, exatamente o que o pastor Anderson falou num dos programas agora anteriores, acho que, se não me engano, há 2 semanas atrás, com o Orlando, dessa valorização, desse resgate também do papel do político. Inclusive, o pastor Anderson, ele não entrou antes no programa, porque ele estava num outro compromisso, e você acabou de citar ele acabou de chegar aqui no estudo. O bambu gemeu, né? Foi só falando o nome do homem que o homem chegou e já veio aí. Então, daqui a pouquinho, o pastor Anderson está participando aqui conosco aqui, tá? Mas é isso mesmo, né, Daniel? Eu acho que é importante a gente mostrar para a população o papel do vereador, do prefeito e também da publicidade.
né? O que se faz, porque às vezes comenta assim, tem um projeto tal, às vezes o projeto é muito bacana e a população não sabe. Na verdade, a população não sabe o poder que ela tem nas mãos, né, Daniel? Com certeza. Porque se ela soubesse, ela poderia... Essa questão do transporte público mesmo, que nós temos observado aí. Às vezes, muitas das vezes, eu, por exemplo, Daniel, eu fiz um requerimento... se não me engano, foi mês de abril ou maio, fiz um requerimento para aumentar um pouco o número de linhas de ônibus, porque tinha reduzido muito. E sabe qual que foi a resposta que a prefeitura me deu? Que existe um serviço de atendimento ao cidadão dentro da prefeitura para ouvir essas reclamações e que a população não reclama. Ou seja, se a própria população... Só que a população nem sabia que esse serviço existia. Então, de repente, olha, existe um serviço de atendimento ao cidadão, o telefone é número tal, você pode ligar e reclamar. Então, se o cidadão está ali, ele é usuário de transporte público, ele está ali no ponto de ônibus, tem 2 horas esperando o ônibus não passou, o serviço público está ruim. O que ele iria fazer se ele soubesse desse serviço? Ia ligar lá para a prefeitura e abrir um chamado. Olha, estou reclamando, fazendo uma reclamação, registrando uma reclamação, que o transporte público não está funcionando. E aí teria um número. Só que quando a prefeitura me responde que não tem reclamação, na verdade, não é que a população não reclamou porque o serviço não tinha reclamação nenhuma. Não reclamou porque não sabe do serviço. Então, a população, muitas das vezes, ela não sabe dos recursos que ela tem. E é importante quando você fala de ouvir a população e de mostrar à população o que o vereador está fazendo, o que ele pode fazer, o que é papel dele, mostrar também o papel do prefeito, o que ele pode fazer. Eu acho que isso soma muito e agrega muito, né? Isso, só completando também, né, agradecer mais uma vez o Sou Notícia e também a Rádio Cidade, no qual eu apresentei uma parte, né, da minha política de governo. Isso é muito importante, igual o pastor sempre está fazendo as matérias. Eu vou até sugerir para ano que vem, não só o Sou Notícia, mas outras rádios, estarem convidando diretamente, não precisa ser toda semana, mas uma vez por mês, vai intercalando os vereadores, para mostrar o que cada vereador está fazendo. Vão apertar os vereadores também, eu estou me incluindo nesse sentido aí. Por quê? Se a pessoa não estiver fazendo nada, o vereador não estiver fazendo nada, ele vai ter de vergonha de ficar aparecendo na Câmara, o que ele vai falar? Então, é nesse sentido, tem que botar a cara mesmo. Eu estou entrando nessa política para tentar melhorar. Eu não vou entrar aqui para ficar lá 4 anos lá e depois ser taxado, mas você não fez nada, você vai tentar reeleição? Aí eu vou ter vergonha na cara, eu nem vou tentar minha reeleição, não. Então, é muito válido essas apresentações do Sou Notícias, das rádios, de qualquer meio de comunicação para o ano que vem. Então, já vai minha sugestão aí, para a gente estar convidando a rádio, os sites de entretenimento, para colocar os vereadores para falar aí o que eles estão falando e a população observar e cobrar junto, para acompanhar. Porque também a população, né, eu vou falar para ela acompanhar também os políticos. Não é só aqui de Itabirité, no estado e no Brasil todo. Porque a maioria, infelizmente, do brasileiro, se você perguntar quem que votou para deputado na última eleição, ninguém sabe. Então, tem uma parcela de culpa sim também. Então, vamos acompanhar os políticos a partir de hoje, com mais proximidade, mais afinco, porque eles vão ter que se virar. Porque senão, daqui 4 anos, desculpa a palavra, é pé na bunda. É isso aí, Daniel. A sua sugestão ela vai ser acatada e a gente pode instituir o seguinte, a partir do ano que vem, toda primeira terça-feira do mês, a primeira terça com lei de cada mês, ser com um representante nosso. Porque aí toda primeira terça-feira de cada mês estaríamos aqui recebendo um vereador. Primeiro nós vamos receber os 8 novos vereadores, né, para a gente entrevistar, conhecer, para a população conhecer quem são, né, as caras novas. Depois nós vamos entrevistar os outros 5 vereadores que foram reeleitos. E aí a gente pode começar uma série de toda primeira terça-feira do mês, fazer um terço com lei especial com os nossos representantes. Tá, então, uma sugestão, sim, tá? Mas é bacana essa sugestão, eu acho que você está certa também. É aproximar, né, a população do... Inclusive, assim, porque o que isso, sabe, isso vai ter um efeito, assim, multiplicador, porque se você vir aqui com muitas ideias e muitos projetos apresentados, o pastor Anderson vai apresentar muitos projetos, eu tenho certeza que também que vai fazer um excelente mandato, aí acaba que isso vai fazer o quê? Aí o outro vai falar assim, opa, peraí, eu também vou ter que trabalhar muito aqui agora, porque senão eu vou ficar para trás dessa turma aí. Então, acaba que quem não produzir vai ficar incomodado, vai ficar assim, intimidado com a Mas aí a gente vai ter que excluir o pastor, porque senão toda hora ele vai estar nas lives aqui.
vovô já gemer, né? O vovô vai gemer, o homem vem aí, o homem está chegando aí, acabou de chegar. Boa noite, pastor Anderson. Boa noite, Claudinha. Boa noite ao nosso público, né, que sempre está nos acompanhando aí através do Sou Notícia. Agora nós estamos ao vivo nesse exato momento pelo YouTube e também pela página, e mais tarde o pessoal vai colocar pelo Instagram. Boa noite também para o meu amigo, né, Daniel Sudano, vereador eleito pelo PPS, pelo Cidadania, que vai ser o meu companheiro ali no Legislativo. Quero deixar aqui os meus parabéns para o Daniel Sudano. Tive o privilégio de conhecê-lo nas ruas, em campanha. Eu não sei se ele lembra, né? Eu desejei para ele boa sorte e recentemente nos encontramos no gabinete do prefeito, né? Estou muito entusiasmado com a fala, né, do nosso vereador, né? E em dizer isso, né, que ele está ali para mostrar trabalho, para colocar público tudo que ele fizer em prol do povo. Daniel, parabéns, o cara. Seja bem-vindo aqui no Sou Notícia e também nessa empreitada, né, 4 anos pela frente. Isso aí, pastor. Eu tenho só a agradecer, né, e agradecer pelo o espaço. A gente é muito importante para a gente expor um pouquinho das nossas ideias, porque 4 anos é muita coisa que a gente vai provavelmente voltar aqui para passar coisas boas, que isso aí que é o ideal, que a população quer, né? É isso aí. Eu fiquei até emocionado ali, não sei se eu estava escutando, né, que eu acompanho tudo pelo Sou Notícia. Sou fã do Sou Notícia também, né? Quando você falou que seu pai, né, ele foi vereador, hoje Deus o recolheu, hoje ele está na eternidade, mas o seu pai deixou princípios que eu acredito que você pegou, né, na política. A política hoje está muito desonesta, né, Daniel? A gente vê hoje muitos políticos queimando filme. Eu também vivi isso nas ruas de Itabirito. Eu estava com dificuldade também de pedir voto, porque a política desgastou muito. Mas um político igual o seu pai, né, que deixou um legado no nosso município, o famoso Edgar Boca Preta. Quando eu cheguei aqui em Itabirito, em 2011, eu ainda o conheci em vida, tá? E hoje você seguiu os passos do seu pai. Isso é emocionante, isso para você, eu acho que é uma experiência ímpar, né? Sim. É o que a gente, na campanha, como você disse, aí a gente se apresentava. Falava sobre o famoso Edgar. O pessoal sempre se lembrava do meu pai. Então isso a gente ficava muito gratificante, porque não foram 1, 2, 3 pessoas, foram muitas pessoas. E então meu pai, igual você falou, pastor, ele deixou um legado. Então a gente tem que manter esse legado de boas ações. E meu pai atendia principalmente, a Claudinha está aqui, não deixa me mentir, ele atendia principalmente os mais necessitados, né? Aquela população que estava, vamos dizer assim, no limite das suas necessidades básicas. Então, a ideia é essa mesmo, né? A gente trabalhar nesse sentido. Pois é, eu fico muito feliz, viu, Daniel, de ver, né, essa palavra sua. Nós estamos vivendo hoje um momento muito difícil, e as pessoas me perguntam o seguinte: Pastor Anderson, de que lado você vai ficar? Esta é uma pergunta que todo mundo quer saber, porque existe, né, oposição e situação. Na minha visão, eu acho que não deveria existir isso. Eu acho que não deveria existir isso. Eu acho que deveria existir todo mundo trabalhar pelo crescimento e o desenvolvimento do nosso município. E eu sei que você foi eleito, né, pelo Cidadania, que é o partido do Rolando Caldeira. Eu fui eleito pelo MDB. O MDB, na campanha, decidiu ficar neutro, né? O MDB não fez nenhuma coligação, entre aspas, dizendo, até porque a coligação ela foi retirada, né? Mas não fez aquela união, né, de estar junto ali com o partido do prefeito. Mas eu, né, até de público aqui, quero anunciar isso, eu vou estar junto com o prefeito Rolando Caldeira, tá? Eu vou estar na Câmara votando junto com o prefeito Rolando Caldeira, e também não vou perder a minha característica de cobrar do prefeito Rolando Caldeira quando houver, né, alguma deficiência em alguns setores da prefeitura. Até porque eu entendo, Daniel, que a prefeitura é muito grande, são muitas secretarias, o prefeito sozinho ele não consegue governar. Então é bom ter alguém do lado dele, né, para cobrar, como o Sou Notícia cobrou. Como o Sou Notícia cobrou, não de forma politiqueira, né?
não de forma destrutiva. As pessoas não entendem, né, o papel da imprensa, as pessoas não entendem, às vezes, o papel, né, da mídia local. A mídia tem que ser imparcial. Isso aqui é fato. Nós vamos continuar trabalhando com uma imprensa autônoma, independente, uma imprensa que vai mostrar o fato, vai revelar a verdade, vai dar o direito de resposta, tanto para o próprio legislativo, para o próprio executivo. Nós vamos trabalhar juntos, mas como vereador, né, eu estarei ali na Câmara de Vereadores, junto com o Daniel Sudano, né, que ele foi eleito pela Cidadania, eu fui eleito pelo MDB, e faremos uma base ali, né, para poder tentar desenvolver o nosso município. Lembrando que jamais eu vou perder a minha característica de cobrar, de fiscalizar, né, Daniel? E me sinto honrado de fazer parte dessa equipe com você em janeiro do ano que vem. Isso aí, só completando, né, o que o pastor disse, né, em uma dessas reuniões que a gente teve com Orlando, os vereadores que ficaram, né, foram reeleitos, eles questionaram também pelo esse estreitamento entre poder, né, legislativo e executivo, que faltou um pouquinho esse ano. Então, nós conversamos lá também para a gente adequar isso, ter essa maior proximidade, porque os dois poderes têm que trabalhar junto, porque se cada um trabalhar para um lado, quem vai sofrer é a população. Eu acho que o papel é justamente esse, né, gente? O vereador não tem que ser nem situação nem oposição, como bem disse o pastor Anderson. O papel do vereador são poderes independentes, ele está ali para representar o povo, para levar até o prefeito as demandas do povo, para fiscalizar o executivo. Então tá certo, aquilo que for bom para a cidade tem que votar mesmo, porque não está votando pelo Orlando, não, está votando pela população de Itabirito. Mas também isso não tira a característica de nenhum dos 13 de fiscalizar. Ainda você mesmo, Daniel, que seja da base do prefeito, você disse, você vai fiscalizar, você vai cobrar do prefeito o que for bom para a cidade. E é isso que a população espera. Eu acho que esse amadurecimento dos políticos de mostrar, olha, eu vou trabalhar, eu vou propor o que for bom para a cidade, vou votar com o prefeito pelo que for bom, mas também eu não vou deixar de fiscalizar. É isso que a população espera. É isso que a população espera e é isso que tem que acontecer nas cidades do interior. Hoje eu vejo, Claudinha, que as cidades mais desenvolvidas, né, com a população maior, elas estão mudando a mentalidade. Mas as cidades pequenas, né, de interior, né, a gente vê hoje o Cruzeiro e Atlético, né? É o grupo A, o grupo B. Agora é Atlético e América. Não começa a me tribular, não. Essa é atleticana doente, né? Mas eu falo no sentido brincalhão, né? A gente tem que acabar com essa história. Nós precisamos de acabar. Eu nunca escondi o carinho, né, e a amizade que eu tive, né, e tenho ainda com o ex-prefeito do nosso município, Alex Salvador. Nunca escondi isso. Agora, pelo fato de eu ter uma amizade com ele, eu não sou inimigo do Orlando, eu não sou inimigo do Dr. Hélio, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando entra isso em jogo, quem perde é a população, Daniel. E perde muito. Perde muito porque nós temos casos aqui no nosso município de pessoas que participaram de políticas alguns anos atrás que foram vitimadas, né, por esse ódio político aqui no município. Pessoas que machucaram, passaram o carro em cima, né, uma confusão terrível. Então, isso não é benéfico para um povo, né, que igual Itabirito, que eu não sou daqui, viu? Eu sou de Nova Lima, né? Mas eu fui recebido aqui em Itabirito com amor, com carinho, né? E a gente sabe que Itabirito é uma cidade ordeira, uma cidade... Quem toma da água aqui, gente, nunca quer ir embora. Mas tem algumas pessoas que avacalham o negócio. Então, eu não quero ver a minha cidade parar no tempo. Daniel Sudano, conheci ele agora, ele não quer ver a cidade que ele escolheu para viver, né, parada no tempo. Parada por quê? Pessoas pensam diferente e, com isso, eles querem o mal da cidade votando contra um projeto benéfico. Você acha que eu vou ter coragem de votar contra um projeto que vai beneficiar a saúde, vai beneficiar a segurança pública? O prefeito vai arrebentar quando ele colocar o projeto dele em pauta, que entrar em ação, e eu, sabendo disso, eu vou votar contra. Aqui não, Jacaré. Nós vamos desenvolver o nosso município, entendeu? Independente. Agora, não vacila com o pastor antes, não comete crime, não, que eu boto na cadeia, viu, Daniel? Isso aí. Gente, então, olha, o papo tá ótimo, o pastor Anderson chegou agora há pouco, mas a nossa entrevista está chegando ao final, infelizmente, né? Passou rápido, né?
Daniel, eu queria te agradecer. Muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui. O Sou Notícia, o Terça com Lei, está à disposição de você e dos outros vereadores para recebê-los, para mostrar ideias e projetos. Eu conheço o Daniel há mais de 20 anos. O pai dele assim, foi um grande amigo meu. Na verdade, eu acho que de todos os políticos ali, talvez o meu grande e melhor amigo tenha sido seu pai, o Edgar Boca Preta. A gente tinha uma afinidade muito grande. O Edgar frequentava a minha casa. Então, assim, era uma pessoa fantástica. Eu fiquei até emocionada. Você emocionou também, mas eu também fiquei emocionada de lembrar, né, do saudoso Edgar Boca Preta. Então, assim, te agradecer, tá, pela sua disponibilidade. Falar com a população que, infelizmente, hoje, como eu estava sozinha aqui com o Daniel e o pastor chegou agora no final, não consegui ler as perguntas e nem formular as perguntas que vocês fizeram na página aí do Sua Notícia, mas depois eu vou encaminhar para o Daniel e que ele possa responder vocês. Daniel, muito obrigada. Te desejo muito sucesso nesse mandato aí, que você faça, assim, um excelente trabalho, que você seja um motivador para os demais vereadores que possam ouvir a população, que possa representar bem a população. Te desejo muito sucesso, de coração. Muito obrigada, viu? Eu tenho só que agradecer, né, o espaço aqui do Sou Notícia, do pastor, da Claudinha. Eu queria também mandar um abraço, alguns abraços rapidinho aqui, tá, pastor e Claudinha, que não poderia deixar de passar. São amigos meus da geografia, que a gente já discutiu. Eles também, a gente me ajudou a inserir nesse meio político, que é o Tiago, o Alisson, a Ana Paula, o Ricardo, a Mônica. Então, o Érico, então são pessoas que, apesar de 15 anos de formada, a gente sempre está encontrando, de vez em quando eles vêm aqui para Itabirita, eu vou para BH. O Samuel também, que está lá em Brasília também, mandei o link lá, ele deve estar escutando. Então, essa moçada da geografia, a gente tratou muito essas questões sociais e ambientais, que me ajudou nessa construção do Daniel Sudano agora como político. Tá? Então, vai aqui meu abraço, meu agradecimento, e também um grande abraço à população itabiritense, e pode esperar que a gente vai estar atuando de uma forma como a população quer um político. Muito obrigado. É isso aí. Eu também quero agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer ao nosso público. Hoje eu não pude, eu cheguei todo molhado aqui, né? A gente pegou uma chuva aí por volta das 17h40. Daniel falou sobre geografia e como vereador, né? Nós precisamos estudar bem essa pauta no nosso município, né? Tem alguns lugares aqui que não pode chover não, meu amigo, o bambu cai a folha, né? Então, a gente tem visto o prefeito Orlando aí desenvolvendo um trabalho fantástico, né? E eu não ia falar não, Claudinha, mas eu vou falar, né? Tem hora que o pessoal pega pesado, a oposição tem que marcar presença sim, mas deixa o homem trabalhar, gente, né? Tô vendo o pessoal gravando os vídeos aí, aquela confusão toda, papapá. Ele tá mexendo, né? Foi até uma reivindicação nossa aqui do Sou Notícia, a Claudinha lembra disso, Rua Eurico Rodrigues, Mercado Municipal, aquilo ali quando chovia, Claudinha. Um dia eu fui lá fazer uma reportagem, eu andei até dentro do barco, né? Hoje, né, o pessoal vai agradecer obra do prefeito Orlando Caldeira, né? Então, nós precisamos desenvolver o nosso município. A cidade está crescendo muito, muito, muito. A região do bairro São José crescendo muito, muitos lugares crescendo, mas também nós temos que pensar, né, em dar um boom, né, nessas redes fluviais do nosso município, com tecnologia, né? O SAAI é muito importante, né, nessa tarefa. Então, Daniel, nós vamos trabalhar para isso aí, porque o pessoal está sofrendo muito. O meu telefone aqui não para, Claudinha. O tanto de mensagem que já chegou para mim aqui, o pessoal do Cardoso e por aí vai. Agora, tenha um pouco de paciência, gente. Não tem como o prefeito fechar a torneira lá do céu, não. O prefeito não segura a torneira, não. Secretaria de Obras, gente, não segura a torneira, não. Entendeu? Então, vamos ter um pouco de paciência. O homem vai tomar posse de novo agora, o mandato dele de 4 anos, vai ter uma Câmara que vai votar tudo que for benéfico, e juntos nós estamos mais fortes. Daniel, muito obrigado. Claudinha, muito obrigado. A equipe técnica que está comigo aqui, o Tuica, né, que vai trabalhar com a gente aí, equipe técnica somando aqui junto com o Alexandro. Gente, o Sou Notícia vai bombar. Pode ter certeza disso. Nós vamos marcar presença em todas as reuniões ordinárias da Câmara. O Sou Notícia, como imprensa, vai estar presente. Não vamos confundir as bolas, porque lá eu sou vereador, lá o bambu vai gemer mesmo. A tribuna da Câmara será a voz do povo, eu ali. Mas como jornalista, como repórter, nós vamos sim estar marcando presença na Câmara, lá em cima no Executivo, em licitações, pregões eletrônicos. Nós vamos acompanhar tudo e a todos. Claudinha vai estar comigo, é minha advogada, apresentadora, minha amiga, e juntos, Claudinha, o bambu vai gemer, né? Eu só tô de tucaia, só tucaiano. Eu
espero que os vereadores, os 13 vereadores, se destaquem, façam o melhor mandato de todos. Eu faço voto, fiquei muito feliz com a eleição do Daniel, com a do pastor Anderson. Tem pessoas assim amáveis e adoráveis ali dentro da Câmara, né? E o que a gente faz votos é que vocês todos, como empregados do povo, trabalhem bastante pelo povo, né? Agora vai pesar, né? Agora, são funcionários públicos. Agora nós é que vamos cobrar deles, né? Pessoal, muito obrigada, boa noite. Mais uma edição do Terça Colê, até a próxima terça. Obrigada.